Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Deus Deseja que Todos Sejam Salvos, de John Piper. Bom, e essa por si só é uma pergunta que pode parecer um tanto estranha, né? Eu acho que principalmente para aquelas pessoas que interpretam Deus de uma forma como puramente amor, né? E quase que incapaz de fazer qualquer coisa que vá contra isso, né? Então, como em diversos outros vídeos aqui do canal, né, eu já comentei sobre aquela questão do meu Deus, né? Sobre não de Deus em si, mas da interpretação que cada um acaba tendo de Deus, impondo, né, de certa forma, a sua maneira de ver as coisas. E aí, sobre isso, acho que o primeiro exemplo que me vem em mente aqui no canal é o Grande Divórcio, né, do C.S. Lewis. Mas para deixar um pouco mais claro, né, de onde o autor então ele parte, né, para responder então essa pergunta, eu separei um trecho aqui. Os caminhos que nos atraem nesta montanha são os caminhos da eleição e da vontade de Deus de que todas as pessoas sejam salvas. A eleição parece dizer que Deus tem um povo que lhe pertence e que ele cuida para que venham a Cristo e sejam salvos. Mas o outro caminho parece dizer que Deus ama todos, convida todos a virem a Cristo e quer que todos sejam salvos. Então aqui o autor ele faz menção ao povo escolhido, né, o povo de Israel. Então. Mas esse não é o único assunto ali complexo, né, que o autor ele vai abordar aqui nesse livro. Ele comenta também sobre a questão se Deus é capaz de pecar ou não. E sobre isso eu separei aqui um outro trecho. Portanto, sabemos que não era a vontade de Deus que Judas, Herodes, Pilatos, os soldados gentios e a multidão de judeus desobedecessem à lei moral de Deus por pecarem, entregando Jesus para ser crucificado. Mas também sabemos que era a vontade de Deus que isso acontecesse. Por conseguinte, sabemos que Deus quer, em um sentido, o que ele não quer em outro. A afirmação de E. Howard Marshall é confirmada pela morte de Jesus. Certamente, temos de distinguir entre o que Deus gostaria de ver acontecendo e o que ele quer realmente que aconteça. E um outro assunto que o autor também aborda e que eu achei interessante trazer aqui um outro trecho é em relação ao livre-arbítrio. Abraão peregrinava em Gerar e dissera ao rei Abimeleque que Sara era sua irmã. Por isso, Abimeleque a tomou para fazer parte de seu harém. Mas isso desagradou a Deus, que o advertiu, em um sonho, de que ela era casada com Abraão. Abimeleque protestou a Deus, afirmando que a tomara em sua sinceridade. E Deus lhe disse: Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. O que é evidente aqui é que Deus tem o direito e o poder de restringir o pecado de governantes seculares. Quando ele o faz, é sua vontade fazê-lo, e quando ele não o faz, é sua vontade não fazê-lo. Isso significa que, às vezes, Deus quer que os pecados dele sejam restringidos, e, às vezes, que os pecados aumentem mais do que se ele os restringisse. Então, esses, né, foram alguns dos pontos que mais me chamaram a atenção aqui nessa leitura, que eu gostei demais, pois em um livro ali de cerca de 100 páginas você tem bastante reflexão filosófica, sabe, sobre a religião, né? Buscando, então, tentar compreender melhor a Deus. E a mensagem que ficou para mim é que tudo então segue, né, os desígnios de Deus, seja através daquela fagulha, né, divina que cada um de nós carrega e que nos influencia, né, em cada uma das nossas escolhas, ou então pela própria intromissão, né, direta ali de Deus para que as coisas ocorram como esperado. Eu separei mais um trecho aqui onde o autor ele faz uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Na Antiga Aliança, a lei foi escrita em pedra e trazia morte quando encontrava resistência da parte de corações não renovados. Mas a promessa da nova aliança é que Deus não deixará que os seus propósitos quanto a um povo santo sejam frustrados por causa da fraqueza da vontade humana. Em vez disso, ele promete fazer o que for necessário para nos tornar o que devemos ser. Bom, fica aqui então a minha resenha para o livro Deus Deseja que Todos Sejam Salvos,
de John Piper. Como eu falei, eu gostei bastante, né, dessa reflexão filosófica sobre diversos assuntos que o autor ele aborda nesse pequeno livro, né, de menos de 100 páginas. Então eu gostei bastante da leitura e recomendo. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você tiver algum comentário a fazer sobre esse livro ou sobre o autor, é só deixar aqui embaixo e a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!